Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio de hoje, né? Hoje o nosso assunto é um assunto, vamos dizer assim, atual, né? De tecnologia, de utilização em várias atividades. E, assim, vai ser um papo muito bacana, né? Com os nossos convidados, né? Primeiramente, muito obrigado, Anderson, por aceitar o convite, tá? Flávio, muito obrigado também por aceitar o convite. E, antes de iniciar, né, eu queria dar aquele alô, né, para os nossos ouvintes, espectadores, né, nas nossas redes, que façam, né, lá a sua inscrição. É muito importante não só se inscrever no canal, mas também, né, dar seu like, utilizar o comentário, compartilhar, né, com os amigos, com os colegas, né, porque o objetivo do nosso canal, o que que é? Aqui é uma sala de aula, aqui é onde a gente informa, né, as novidades, e também a gente procura, da melhor forma possível, passar os conhecimentos das pessoas que vêm aqui, né, falar sobre algum tema. Então é importante você ir lá se inscrever, curtir e compartilhar. Eh, eu gostaria também de agradecer, pessoal, os nossos apoiadores e patrocinadores, né? A LR Soluções de Engenharia, a Gestione Agro e a Macfil, né? Muito obrigado por sempre estar nos auxiliando, confiando, né, no nosso trabalho e principalmente apoiando e patrocinando os nossos episódios. Bom, hoje, né, como eu falei, o nosso assunto é um assunto muito bacana, né, que hoje em dia só se fala nisso, né? E a gente, né, fica muito feliz, né, em ter 2 amigos aqui com a gente, né, tanto o Anderson quanto o Flávio, amigos já de longas datas, né. Então é um prazer a gente estar com eles aqui. E o assunto hoje, o tema hoje é sobre drone, né, a utilização do drone na segurança do trabalho, no meio ambiente, né, e em várias atividades também, tá. É que por exemplo, como o programa fala muito sobre questão de segurança e meio ambiente, a gente, né, coloca como um tema específico, mas nós vamos com certeza detalhar várias utilizações do drone aqui no decorrer do programa. Então é muito importante, né, que vocês, assistam e compartilhem, o episódio de hoje. Bom, primeiramente, eu gostaria, de dar as boas-vindas novamente para o Anderson, né, eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre ele. Fala para nós, Anderson. Boa tarde a todos. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Flávio. A minha trajetória, sou técnico no trabalho, instrutor de trânsito e também aplico provas, né, de concurso público, tanto a prova objetiva como a prova prática, e também operador de drone. Então a gente, vamos dizer assim, bombril. Bacana. Flávio? Bom, boa tarde, Douglas. Boa tarde, Anderson. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, né, falando com vocês aí sobre drones. E a minha trajetória profissional, ela vem desde 2010 lá, né, contigo, Douglas, lá no Senac São Paulo, onde eu fui professor durante 11 anos, né, então minha primeira formação foi fisioterapia, e aí eu pude, então, entrar nesse mundo de saúde e segurança do trabalho. E atualmente eu não exerço mais a fisioterapia, mas atualmente eu trabalho aí com fotografias aéreas, com drone, tá? E também faço a parte de marketing digital aí para profissionais, tanto profissionais da área da saúde quanto profissionais liberais. Então essa é a minha trajetória aí. E gosto muito de fotografar, principalmente fotografia aérea aí com drone. Legal. Você viu que o papo hoje vai ser bom, né, pessoal? São duas pessoas aqui com conhecimentos variáveis e também com experiências, né, variáveis também. E, assim, hoje a questão do drone, né, é muito, vamos dizer assim, muito utilizada, né, a gente vai falar daqui a pouco, não só com a questão de inspeção e auditorias, né, em vários segmentos, em várias atividades, mas também como uma ferramenta, né, de precisão incrível, né? E falar um pouquinho sobre isso, inclusive o pessoal até trouxe uns drones hoje, depois a gente vai especificar um pouco sobre as particularidades dos equipamentos, né? E também dos vários modelos e tipos que tem para diversas atividades. E assim, o Anderson, como que você começou a questão do uso do drone? Douglas,
um ano e meio atrás, eu sempre me interessei, né, pelo voo de uma aeronave não tripulada. E eu sempre imaginei que é uma perspectiva diferente você fazer uma imagem aérea, um vídeo aéreo. Eu comecei a pesquisar, pesquisei vários drones. Aí eu comprei o meu primeiro drone, foi um da FIMI, que é da marca Xiaomi, um excelente drone. Só que esse drone ele faz vídeo só na horizontal. E eu tô com ele até hoje, fiz vários vídeos. E depois eu comprei esse, que é o da DJI, que ele faz vídeo na horizontal. Pode. Na horizontal e vertical. E desse um ano para cá, eu fiz cursos, né? Fiz um curso no SET Senat de operador de drone para ficar a par da legislação. E estamos aí já trabalhando com esse equipamento fantástico. Flávio? Bom, a minha paixão pelo drone, ela vem justamente pelas fotos, né? Como eu gosto muito de fotografar, e aí como o Anderson disse, né, por ter um olhar de uma perspectiva diferente. Então eu sempre queria comprar um drone e há uns 4 anos atrás eu comprei meu primeiro drone, que foi um da DJI, um Mini 2. Comecei a fazer alguns vídeos, né? Nesse ano eu morava em Manaus, então eu comecei a fazer algumas imagens aéreas lá. E aí eu me apaixonei cada vez mais. Então aí depois eu vendi ele, comprei esse que eu tenho hoje, que é o Mini 3 Pro. Né? Ele faz a imagem tanto, como o Anderson disse, na horizontal quanto na vertical. Né? Então eu comecei aí. E a partir de então eu tomei gosto pela coisa e aí eu faço então umas imagens, vídeos aí, fotografias aéreas para o pessoal. Estou vendo, né, é quase do mesmo tamanho, mas tem especificações diferentes, né? Isso. O que a especificação de um e de outro, um é o Mini 3 e o outro é o Mini 3 Pro, ele só diferencia por conta dos sensores. Ah, tá. Né? Então hoje você levanta um drone aí, você tem que tomar cuidado para não bater numa árvore, num fio. Então ele tem toda essa tecnologia de sensores, tanto sensores embaixo quanto sensores nas laterais e na frente, para não ocorrer esse acidente aí. Porque um acidente com drone hoje, o drone não é um instrumento barato, né? Então um drone desse custa aí 5 mil, 6 mil, tem drones de 400 mil reais, né, que a gente usa na agricultura. Então se não tiver alguns mecanismos ali, alguns sensores para prevenir acidentes, você pode acabar perdendo muito dinheiro. Você tocou no assunto agora de drone utilizado na agricultura, né? Tem várias especificações de drone e também a questão, por exemplo, da documentação, né? Para operar não é só lá e comprar um drone, Isso. não, tem que ter, como o Anderson falou, curso, tem Uhum. que ter a aprovação, acho que é da aeronáutica, né? O drone para uso recreativo, tranquilo, até 249 gramas, tranquilo. A partir do momento que eu utilizo um drone de 249 para trabalho, para uso profissional, eu preciso fazer o registro dele. Aí tem os órgãos, né? Flávio? A ANAC, né, o DCEA, né, tem alguns órgãos que você tem que registrar esse drone, porque você tem que registrar o voo dele, né? Você não pode simplesmente ter um drone e subir ele em qualquer lugar. Né? Então, por exemplo, aqui em Rio Preto a gente tem o aeroporto, na área do aeroporto ali, tanto na cabeceira quanto de pouso e decolagem, você não consegue subir esse drone ali, né? Se ele não for registrado, se você não tiver uma liberação aí, principalmente da ANAC, né? E não é qualquer pessoa também que pode operar um drone. Um drone recreativo, tudo bem. Agora um drone aí para uso profissional, né? Você já tem que ter aí, ser maior de idade, tem que ter vários quesitos para você poder operar esse drone. Senão, pode ser fatal. Um drone pequeno desse caindo, ele pode fazer um estrago. Agora imagina um drone aí que a gente falou da agricultura, Uhum. né? Ele caindo, o drone pesa mais de 50 quilos, então é como que eu vou dizer? Um impacto muito grande. Conforme a Exatamente. altura, a queda Conforme a deles, altura, a velocidade dele, isso aí faz um estrago legal. Trabalhar de forma profissional exige o registro na ANAC, né, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Dentro do site da ANAC, você vai fazer o cadastro dele no CISANT, que é o Sistema de Aeronaves Não Tripuladas. Aí depois, para você solicitar o voo, é pelo outro sistema, que é o ZARPAS,
que é abreviado, as ARPAs significa solicitação de acesso de aeronaves remotamente pilotadas. Então tem que estar tudo dentro da legislação. Então, por exemplo, uma empresa, qualquer segmento que seja, né? Se ele resolver ter um drone, vai ter que ter um profissional registrado lá para isso. Isso Ou contratar, né? No caso, é mais fácil contratar, eu digo até. Contrata a gente. Vocês, isso. Exato, contrata a gente. Aí depois eu vou deixar um recadinho de vocês aí para vocês, né? O pessoal que está vendo, assistindo, né? Mas hoje, né, aumentou muito o número de empresas oferecendo esse serviço de treinamento aí, né, para operadores de drone, né? Então a gente viu um crescimento muito grande aí de 2023 até então, né, muitas empresas oferecendo esse serviço, justamente porque tem aumentado muito a questão da utilização dos drones em diversas áreas. Então aí a gente tem que se especializar, né? Não adianta só comprar um drone e querer fazer um voo ali. A gente tem que se especializar cada vez mais. E aqui em Rio Preto, por exemplo, existe alguma associação de pessoas, de profissionais de drone, ou ainda não tem nada, assim, uma organização, vamos dizer assim, né? Olha, Douglas, eu não conheço ainda aqui em Rio Preto nenhuma associação, assim, não sei se o Anderson conhece, pode falar aí. Não conheço também nenhuma associação, conheço pessoas que gostam do assunto, que tem aeronave, né? No caso, não tripulada, igual eu, Flávio, entre outras pessoas, mas aqui conhece a legislação mesmo, dos riscos que pode oferecer uma má pilotagem, vamos dizer assim, são poucos. E, por exemplo, vocês podem me falar como iniciou esse processo? Qual foi o histórico, né, do drone e da utilização dele? Pode fazer um breve resumo sobre o assunto? Vou falar o que eu lembro assim vagamente. Ele começou sendo utilizado por militares, né, para fazer voos militares, e era muito grande, né? E aí foram desenvolvendo, mas o uso dele foi inicialmente por militar, né? Depois foi desenvolvendo até ter essa versatilidade, vamos dizer assim. A tecnologia, né, se a gente for levantar o histórico, né, sempre, né, utilização militar, igual foi a internet, por exemplo, a internet era só para, né, aí foi vamos dizer assim, popularizando, a mesma coisa. Exato. É o drone, né, hoje em dia. Inclusive, né, a questão do uso do drone, a precisão dele é incrível, né? A precisão dele para qualquer tipo de atividade que exija, vamos dizer assim, levantamento, inspeção e também alguma coisa de precisão, eles são bem... É isso. O drone hoje, né, ele tem uma câmera muito potente, né? Esses drones aqui nossos já filmam em 4K, 8K, então uma resolução muito bacana. Mas tem outros drones aí que são usados no georreferenciamento e tudo mais, que eles captam informações aí bem precisas, né? Por exemplo, informações do solo e tudo mais. Então, a qualidade do serviço hoje, ela é fantástica. O geoprocessamento, né, eu acho que foi um dos pioneiros com o uso de drone, não foi? Para poder fazer mapeamento, essas coisas. Isso, mapeamento de áreas, né? Uhum. Aí vamos tocar um pouquinho, né, o pessoal, o nosso público, basicamente, a maioria é da área de segurança e meio ambiente. Quais são as novidades e particularidades que a gente pode utilizar na área de segurança e meio ambiente? Podemos fazer inspeções em grandes obras, né? Obras verticais, edifícios, pontes. A gente pode fazer essas inspeções de forma rápida, clara e objetiva. Linha de transmissão. Eu já vi drone lavando fachada. Já vi drone pintando prédio. Isso. Eu vi também você falou lavando fachada, né? O drone apagando o incêndio, né? Então, dependendo da altura, do local, eu não vi aqui no Brasil ainda esse drone, mas eu já vi na internet aí um drone acoplado uma mangueira nele e ele apagando um foco de incêndio ali num prédio. Então, isso aí é interessante porque você não precisa estar com uma vida humana ali, nem em risco. O drone vai até um local muitas vezes perigoso, um local que um trabalhador iria correr muito risco. Então você coloca o drone ali e aí ele faz esse levantamento de dados, esse serviço que muitas vezes um trabalhador faria, mas estaria colocando a vida dele em risco. Por exemplo, vazamento de produto químico, né? Área de incêndio, né? Área de incêndio. Agora. A questão, por exemplo, de mapear
uma situação da flora e da fauna também, Isso, né? é interessante Exato. isso, porque é uma aeronave não tripulada que ela é silenciosa, né? Se a gente pegar aí comparado a um helicóptero, né, comparado a um avião, muitas vezes você quer fazer um vasculhamento de uma área ali, um levantamento de dados de uma área, de uma fauna, de uma flora, mas o drone é uma aeronave ali silenciosa, então você consegue, muitas vezes não precisa nem de muita altitude ali, você consegue chegar num determinado local e fazer todo aquele levantamento. Eu tá dentro do assunto, né? Mas eu estava assistindo o Globo Rural outro dia, eu estava vendo que está sendo utilizado o drone na pecuária agora, justamente para contagem das cabeças de gado no pasto, né? Então é um trabalho bacana, né? Muitas vezes, como você vai contar lá 1.000 cabeças de gado a cavalo, por exemplo? Complicado. Do alto ele Do mapeia. Ele mapeia juntamente com a inteligência artificial, joga tudo isso para um sistema e faz toda a contagem rapidamente ali. Você não precisa mais ter o peão lá indo lá no meio do pasto a cavalo e contar tudo isso. Separando lá. Isso. Olha que interessante. Voltando lá na segurança do trabalho, eu vi um vídeo de um drone que faz inspeção em espaço confinado. Aí. Ele é todo protegido, ele acessa ambientes, espaço confinado, ambientes que não são feitos para ocupação humana. Então, calcula a segurança. E outra coisa, no espaço confinado tem falta de oxigênio, algum produto químico lá que possa, né? Um contaminante, vamos dizer assim, que pode levar a pessoa em contato à morte, né? Então é bacana. Bacana. Áreas radioativas, né? Usina Sim. nuclear, por exemplo. Exato. Então, onde tem o perigo, põe o drone lá. Por exemplo, se é no solo, robô. Se é para fazer uma vistoria aérea, Um drone. Interessante, muito bacana. Muito bacana. E envolve também a área de segurança pública. As forças policiais já utiliza. Tem a câmera térmica que consegue localizar tranquilamente pessoas em fuga, socorro no caso, resgate. Então é muito ampla a área de atuação. Porque, por exemplo, no caso de socorro, né, Flávio, se for uma região de montanha, uma região de mata, floresta, às vezes o helicóptero ou o avião não pode voar naquele local ali em determinado horário, por exemplo, não consegue Isso. ter uma visibilidade adequada. Já o drone ele pode voar mais baixo e ele consegue detectar mais e fácil. se ele tiver os sensores, né, de calor, de certa coisa, ele pode identificar. E lento, ele pode lento. Ele vai bem lento e faz toda a, vamos dizer assim, vasculha geral. E ele estava falando da polícia também, né? A Polícia Rodoviária Federal hoje também utiliza muito o drone, né? Justamente para verificar nas rodovias, ultrapassagem perigosa. Então, onde a polícia não pode estar ali, ela coloca o drone e ela consegue vasculhar uma área maior ali do que só aquela que ela consegue enxergar, entendeu? Então, hoje, né, a gente sabe aí que as nossas rodovias aí, muita gente fazendo ultrapassagens perigosas, então a polícia O pessoal tem mania de isso. dirigir, se tem radar, se tem Isso, polícia. e no celular também. Tá esquecendo em cima. Ele consegue verificar tudo, né? Uma filmagem, uma foto que você pega ali, você tem uma precisão muito grande. Bacana. E voltando à questão, por exemplo, da segurança do trabalho, hoje é uma ferramenta imprescindível. Só que, por exemplo, como a gente falou agora há pouco, não é todo mundo que tem essa facilidade, né? Então, por exemplo, as empresas vão ter que investir nisso aí, né, Flávio, né, Anderson? Hoje as empresas já estão investindo, né? Porque pra gente, muitas vezes, o custo do drone ele é alto. Comprar um drone que custa completinho ali, com um conjunto de baterias e tudo mais, sai quase R$10.000, né? Mas e quanto ela pagaria para um profissional, muitas vezes, fazer isso, né, o trabalho que um drone faz e colocando muitas vezes ele em risco? Então, as empresas hoje elas estão se conscientizando que isso está se tornando cada vez mais rotineiro no dia a dia delas e uma facilidade maior para elas, né? Então, para captar informações que elas precisam, a pessoa vai lá, levanta o drone e capta essas informações e tem essas informações muito precisas. A questão da segurança do trabalho, né? O trabalhador ele está lá em cima de um prédio em construção. Muitas vezes o técnico de segurança não pode ir até lá ou não está lá a todo momento. Mas se ele levanta o drone ali, ele consegue ir até o topo do prédio e vasculhar. Se o pessoal que está lá muitas vezes enchendo a laje, se está usando EPI, se está ancorado corretamente, se está com cintos, enfim. Então você consegue fazer muitas coisas com o drone.
essa questão da segurança aí, as empresas estão investindo cada vez mais nisso e vendo que é algo que é necessidade hoje. Por exemplo, para não atrapalhar o trabalhador que está lá em cima, assustar ele ou deixar ele atento, vamos dizer assim, atento que ele pode filmar de longe. De longe, exatamente. Aproximar, né? Dependendo da situação, pode assustar, pode incomodar, pode, né, deixar ele meio... Agora, de longe, dá para visualizar bem, né? De longe. Eu costumo dizer que o drone, né, as empreiteiras aí, as construtoras que tem, ela consegue usar o drone do início ao final da obra e até na venda. Exatamente. Né? As etapas todas as etapas todas da as obra. etapas. Desde, por exemplo, o início da limpeza do terreno até a entrega. Entrega e depois para venda também ela consegue usar, porque ela consegue fazer os vídeos para fazer o marketing e vender aqueles apartamentos. Tudo isso que ela colheu de imagens, ela vai usar para segurança, para o marketing, ela vai usar para ver se também está dentro do cronograma dela, então é fantástico. Uhum. E na agricultura, né, a gente estava falando agora há pouco, também é a mesma coisa, né? Ela vê o terreno, ver qual a necessidade de preparar aquele terreno, porque como você falou agora há pouco, Flávio, ela tem como diagnosticar o solo, não é isso? Isso. Então, diagnosticou o solo, que é o, vamos dizer assim, o início de uma atividade agrícola. Ela vai até o final também, né? Ela faz todo um levantamento de dados, né? Então, hoje na agricultura é utilizado um drone maior para fazer a pulverização, tanto de sementes quanto de pesticidas e inseticidas ali e tudo mais. Mas antes disso, para fazer um levantamento, é utilizado um drone menor, né, que ele tem sensores que captam todas as informações que aquela atividade precisa. Né? Então, onde ele vai mapear toda a área, onde vai ser jogado o veneno, muitas vezes. Então, ele faz todo um levantamento de dados para ser jogado em pontos específicos, porque muitas vezes não é em toda a área que precisa, é em pontos específicos. Então o drone ele levanta essas informações, depois você coloca essas informações no outro que vai fazer a dispersão ali, e aí ele vai em pontos específicos fazendo esse trabalho. E isso facilita também, porque muitas vezes se você entrar com um trator, você tem um amassamento, né? Você perde muito da sua produção ali. Com o drone você não tem isso. Terreno acidentado, onde que o trator não consegue chegar, o drone consegue chegar tranquilamente. Então, a utilização dele próximo de uma máquina agrícola, o valor é baixo. A produtividade é bem maior. E a perca também é bem menor. É bem menor, bem menor. Então, isso é interessante, porque no caso da agricultura, né, se preocupa muito com a perca, né? Isso. A perca, não só do que foi plantado, mas principalmente a questão de tempo. Um negócio interessante também é que ele pode, a gente estava falando de analisar o solo e tal, ele também ele consegue levantar o terreno e programar as máquinas que vão ser utilizadas. Vai ser utilizado. Uhum. Olha que bacana. Tudo por conta do relevo, né? Hoje ele programa também a questão das curvas de nível, né? Então, a tecnologia hoje ela está cada vez mais a favor aí, a nosso favor, né? Do trabalho de vocês, né? O que é mais pedido para vocês? Quem quer falar primeiro? O que é mais recomendo? Assim, os clientes, né, mais comuns que tem para vocês, vamos dizer assim. Os clientes mais comuns são marketing, filmagem de letreiro, filmagem da fachada da empresa, e isso é muito rápido, porque a gente faz o vídeo e já consegue descarregar. Então é rápido. Que na internet tudo é rápido, né? Você quer fazer o vídeo e postar. Então faz o vídeo da fachada, eventualmente alguma mercadoria ali, ou caso for prestação de serviço, faz um vídeo também da prestação de serviço, coisa rápida, né? Claro, filtra os melhores vídeos e entrega para o cliente. Se precisar editar também já é outro custo. No meu caso também. A gente usa muito pro marketing, né? Para fotos e vídeos aí para os profissionais, né? Como chegar no local, no comércio, muitas vezes. Então, isso tudo facilita para quem vai ver esse vídeo, para se localizar. E é fácil também pro profissional ali, né? Então, para divulgar o negócio dele. Eu acredito, vendo vários vídeos na televisão hoje, eu acredito que é muito raro você ver uma matéria hoje que não tem o uso do drone. A maioria das matérias que você vê hoje da televisão, você vê imagens aéreas e a gente percebe que não é avião, é drone. Isso.
Antigamente era feito com helicóptero, né? Então imagina o custo aí da hora do helicóptero, né? De voo do helicóptero. Então era muito alto. Então hoje o drone ele barateou muito essa questão. Né? E a maioria das imagens, como o Anderson disse aí, né? No jornalismo, muitas vezes, tem imagens aéreas. E pode ser simultâneo, transmitindo ao vivo, por exemplo. Isso, dá para fazer a transmissão ao vivo também. Eu falo porque, né, tem a filmar, mas aí no caso você vai usar uma internet, alguma coisa desse tipo que eles vão utilizar. Isso. Já embutido. Isso. Interessante. Então, por exemplo, na questão de segurança do trabalho e meio ambiente, vocês não tiveram assim uma experiência ainda, ou já tiveram alguma coisa assim que dá para a gente comentar aqui, vamos dizer assim? Segurança do trabalho foi mais fotos, né, de área, né, de prédios e tudo mais, mas foi basicamente isso que eu tive. Na segurança do trabalho ainda nenhum trabalho ainda. Não apareceu. Aí, pessoal, cliente. Estão perdendo tempo, hein? Contrata o Flávio e o Anderson aqui, só depois no final a gente vai deixar aqui os contatos. É super importante isso e rápido, né? E preciso. A precisão é incrível né, do trabalho do drone. Então é importante, né? É uma ferramenta que já está para ser utilizada, é só utilizar. Porque eu estava pesquisando em alguns locais, né, algumas grandes empresas, principalmente multinacional, isso já é comum já, né? Em empresas do ramo de petróleo, indústria química em geral, na agricultura, né? Ah, sim, eles têm drones que fazem inspeção diariamente. Construção civil também está se utilizando muito, inclusive tem eu não lembro agora o nome do rapaz, é um engenheiro civil, ele faz os laudos de construtivo, vamos dizer assim, por drone. Hoje, você vai colocar um painel solar, né? Então essas empresas que colocam painel solar aí, todas elas têm drone para fazer o dimensionamento, né, em cima do telhado ali, né? De quantas placas vão ser colocadas e tudo mais. Então, tá crescendo cada dia mais. Bacana. Lembrando também, né, que toda vez que já aconteceu, eu fiz uma vistoria numa casa, igual a gente fez na igreja, a gente pede autorização para os vizinhos ali para respeitar a privacidade. É muito importante isso, né? Que às vezes está voando ali sobre uma casa, fazendo um trabalho, e o vizinho ali não está sabendo. Então a gente tem esse cuidado de estar falando, orientando. Eventualmente tem uma piscina ali, tá? A pessoa está se banhando. É importante respeitar a privacidade alheia aí. Exatamente, porque é como uma foto, né? Você vai filmar, vai tirar uma foto ali de uma pessoa num local, então tem que pedir autorização também. Não dá para levantar o drone e querer filmar tudo. Né? Falar em autorização, não sei se a gente comentou aqui, mesmo para levantar voo tem que ter autorização antes de levantar, não é isso? Isso. Se for uso recreativo, né, você consegue levantar ele aí sem autorização. Mas vai depender da área também. Né? Como eu falei no começo, né, se a gente estiver próximo ao aeroporto, aí você não vai conseguir levantar. Né? Em muitos locais eles limitam também o teto, né? Então 50 metros, 60 metros aí você não consegue, você quer subir, mas você não consegue, porque é bloqueado. No próprio aparelho já bloqueia ele, né? Porque por conta de acidentes, né? Imagina, lá na Boa Vista, por exemplo, né? A gente levanta o drone ali, um avião tá pousando. Se um pássaro já faz um estrago, né? Numa turbina aí, muitas vezes, né? Imagina um drone. Lembrando que o teto máximo de altitude é 120 metros. Bacana. É 120 metros você pode voar, né? Mas o drone, ele chega até 500 metros. 500 metros, exatamente. Legal. Falando nisso, né? A gente tem alguns vídeos, vídeo e foto, né? Que a gente poderia até comentar em cima. Essa filmagem é sua, né, Anderson? Isso, essa filmagem foi feita ali no Residencial Palestra, próximo da rotatória do Posto Palestra. São 2 torres que estão sendo construídas ali. E eu fiz um giro bem rápido aí para estar captando essas imagens. Lá no fundo, salvo me engano, já é o Macedo Teles, o Ariatab. E tá pegando um pedacinho lá no fundo da Secap. Esse vídeo aí foi feito com o meu outro drone, que é o Film X8 da Xiaomi. Essa foto, essa imagem, esse vídeo é do Palestra também. Tá pegando a Ariatab 3, um pedaço do Palestra. A área de preservação permanente, essa APP aqui, ó. Meio ambiente. Meio ambiente. E aquelas torres lá do começo, Residencial Júlia lá na frente, ó. Muito, muito bacana. A gente não tem ideia de como que é as imagens assim do alto da cidade, né?
Isso. Aí estava em qual altura, mais ou menos? Aí tá 80 metros. 80 80 metros, eu lembro. No dia que eu fiz esse vídeo, aqui tá pegando a avenida principal ali do Palestra, tá chegando próximo das torres. Logo lá embaixo tem a rotatória, próximo ao posto Palestra. Aí, ó, falando da área de construção, a construção civil, dá pra ver, ó, a perspectiva do drone. Aí eu fiz uma manobra meio rápida aí. Dá para ver, por exemplo, vários. A gente estava falando agora há pouco, né, que Rio Preto está passando por uma situação, não só Rio Preto, né, a região, o estado de São Paulo e o Brasil inteiro com relação à dengue, né? Então, quer dizer, imagina o serviço público, né, utilizar para poder ver questão de foco, uma série de coisas. Então, é Bem, bacana. muito preciso. O Flávio também tem algumas fotos, né, Flávio, que se você tirou, Sim. dá para a gente. Essa imagem continua sendo do Palestra. A resolução está excelente. Ó. Essa torre aqui, no mínimo, deve ter uns 50 metros. Está mais alto que a torre. Está mais alto que a torre. O que é interessante, às vezes a gente fala, por exemplo, Rio Preto não tem verde, né? Mas pelo drone dá para a gente ver. Flávio, aqui no caso... Aí, no caso, é uma foto anterior, era uma foto da ponte lá do Rio Negro, né, em Manaus. E aí por cima da ponte? Não, aí é no porto de Manaus, né, para ver os barcos aí. Carregamento dos barcos. E aí uma inspeção de uma área, né, que ia ser construída, né, uma chácara. Né. Então você consegue ver também focos de incêndio, desmatamento, né. No Amazonas é muito utilizado para detectar os focos de incêndio. E aqui em Rio Preto também, né, na seca que a gente teve aí, foi muito utilizado para isso. Aí o estádio, né, na capital do Amazonas, né, em Manaus. Uhum. Então, só para ver a beleza dele mesmo nas fotos. Bonito, lindo. Aí é para verificar Olha os detalhes, nossa. Né, uma área construída ali, né, que o vizinho acabou invadindo o espaço do outro. Bacana. Aí no caso as pontes, quanto tem de altura aí, Flávio? Essa ponte aí, eu não sei te falar a altura dela, mas é uma das maiores pontes estaiadas do Brasil. Ela tem mais de 3 quilômetros de extensão. Nossa. E aí a gente consegue ver também, porque esse rio aí tem mais de 150 metros de profundidade, né? Então você consegue ver ali os pilares ali. Estava numa época da seca, a água chega até em cima no pilar ali, né? Então, isso, até aí. Os detalhes aqui. E aí você consegue ver quão baixo que está o rio. E a navegação é tranquila nesse caso? Tranquila. Bacana. Imagina a segurança de trabalho numa construção de uma ponte dessa, né? Aí você imagina como você vai fazer a inspeção. Tem que ter um drone. Não tem como. Por exemplo, aquela ponte que caiu ali, acho que, se não me engano, Estreito, é Pará, né? E... Maranhão, né? Pará não, é Tocantins e Maranhão. Se tivesse um trabalho preventivo. Preventivo, assim. Então, é bacana também tocar nesse assunto, né, que o drone ele entra também na questão da prevenção, né? Você consegue fazer essa inspeção numa ponte dessa aí com o drone. Você consegue chegar próximo, numa linha de inspeção, numa linha de transmissão. Você consegue fazer essa inspeção. Uma barragem. Uma barragem. Né, sem precisar do trabalhador ir até lá, muitas vezes, né, submeter a um risco aí, você consegue fazer essa inspeção e atuar na prevenção, que é importantíssimo. Né? Não, igual, por exemplo, a gente teve aqueles acidentes há 4, 5 anos atrás lá teve o rompimento da barragem. Se tivesse uma inspeção de drone periódica, vamos dizer periódica, assim. Saber, né? Dá para saber. Você faz a comparação entre imagens e imagens, você vai chegar no... E é algo que não demora muito. Né? Você levantar um drone hoje, você ir fazer uma inspeção, né? Uma bateria dele dura 40 minutos. Então, em 40 minutos, imagina o tanto que dá para você sobrevoar e fazer de inspeção aí. Diferente do trabalhador ter que ir até lá, ter toda a questão da segurança envolvida, preparar equipamento. Então você acaba gastando mais tempo. Com drone não, rapidamente você consegue fazer isso. E preciso. E descarrega rápido, é de imediato. Porque como tem o zoom, dá para puxar e verificar exatamente uma trinca, uma rachadura, por exemplo, no caso de barragem ou de prédio, né? Ou um foco de incêndio, por exemplo. Na época da seca aqui em Rio Preto, né?
A gente passou por um período de estiagem muito grande, então os drones também eram utilizados para a identificação desses focos de incêndio e também identificar se as pessoas estavam colocando fogo, né, nos locais. E a prefeitura hoje está utilizando drones aí para verificar a questão do descarte de lixo em área irregular aí. Então a prefeitura hoje já empregou o uso de drones nisso. Aí, no caso, são empresas contratadas para isso? Olha, eu não sei se falar, mas eu creio que sejam empresas contratadas que estão fazendo esse serviço para a prefeitura. Ou a prefeitura já tem os drones e tem os operadores, né? Exato. Eu já vi em áreas, né, que tem uma placa com o desenho de um drone e a lei municipal, né? Não vou me recordar da lei, mas você vê em vários lugares. Para o próximo de casa tem. Notificando que ali, É. né, Advertindo, né? advertindo. Essa área ela é fiscalizada por meio de drone. Ah, tá. Então a prefeitura tem que ter esses cuidados também. Sim, Tem a tem placa. que informar Tem também. que informar. É igual vocês falaram agora há pouco, né? Que eu acho que foi o Anderson que falou, que para filmar uma residência tem que avisar os vizinhos lá, né? Tem que ter anuência, tem que ter autorização. No caso da prefeitura, avisar que falou, ó, tô de olho em você. É igual um radar, né? Você tem um igual radar radar, ali, é. você tem. Antes você tem as placas lá avisando a velocidade permitida naquela via. Aquela via. Né? E também o informando que tem radar. O drone é a mesma coisa. E no caso, por exemplo, o drone, ele pode ser, igual você falou agora há pouco, ele pode ser utilizado como identificador de excesso de velocidade também, Flávio, ou não? De excesso de velocidade eu não sei te falar, mas pelo que eu vi é só a questão da ultrapassagem, se a pessoa está sem cinto, se a pessoa está no celular. Então, como é muito preciso a imagem, você consegue fazer esse levantamento. E aí a polícia identifica então a placa desse veículo e mais para frente a polícia pode abordar ele e fazer o uso das imagens ali para advertir O que ele essa pode pessoa. fazer, por exemplo, é calcular o tempo, né, de um ponto para o outro, por exemplo, igual eles fazem mesmo, né? Isso. Quando eles estão fazendo alguma, vamos dizer assim, como se diz, uma inspeção de carros, né, que estão passando, eles utilizam um binóculo e um cronômetro, né? Com o drone é só quero do ponto tal, do ponto tal, quanto tempo gastou, já dá para calcular. Hoje com a inteligência artificial dá para se fazer isso. Exato. Bacana. Rapidamente. E no caso, por exemplo, aqui em Rio Preto especificamente, né? A gente até comentou sobre isso, mas a prefeitura, né, para a identificação de foco de dengue e também de pulverização já está fazendo ou só nas cidades vizinhas, Flávio? Pelo que eu vi uma informação que em Ibirá eles estavam fazendo, se eu não me engano é em Ibirá, eles estavam fazendo a pulverização lá contra a dengue, né, tipo um fumacê, com um drone agrícola. Por ser uma cidade menor, então mais fácil eles fazerem isso. Mas Rio Preto está utilizando também drones já para identificação de focos de dengue, né? Então, uma piscina que está lá com a água parada há muito tempo, ou às vezes uma obra que tem uma água parada lá, ou um telhado de uma casa que tem água parada, então, que é um foco de dengue. Então, a prefeitura identifica isso e vai lá no local e faz a inspeção depois com os agentes. Por exemplo, na minha exposição, tá? Eles devem fazer o levantamento das pessoas que estão indo ao postinho, faz um levantamento, você mora no bairro tal. Aí, exato. Baseado naquelas informações, eles vão fazer aquele perímetro lá das pessoas que, né? Isso sim, na época do Covid também e na dengue também está acontecendo isso. Né? Então, você tem uma região endêmica, muitas vezes, tem muitas pessoas com dengue ali. Então, aí eles fazem um trabalho em cima desse local. Né? Então, com os agentes na porta e também a questão aérea aí para verificar os focos de contaminação, né, pela dengue. Porque, por exemplo, o mosquito ele não voa, o mosquito adulto, no caso, ele não voa muito longe, né? Então dá para, quer dizer, se tem lá 10 pessoas do mesmo bairro, do mesmo quarteirão, dá para identificar. Dá para identificar o foco. Bacana. E por exemplo, com relação a gente falou agora há pouco, com relação à inspeção de segurança, ele também consegue, por exemplo, não só levantar a questão do uso de EPIs, não só, por exemplo, identificar algum risco e perigo,
mas também, por exemplo, mostrar, por exemplo, quais são os equipamentos de proteção coletiva que estão adequados ali, né? Quais as condições deles também, né? Por exemplo, uma linha de vida, por exemplo, um guarda-corpo, alguma coisa desse tipo, dá para identificar se está correto. Exato, o EPI, o EPC, está para estar identificado, tranquilamente. Além do mais, você pode utilizar essas imagens para posteriores treinamentos. Então, o que você colheu aí, que está em desacordo, você usa essas imagens para conscientização. Em barracão industrial já não tem como utilizar, né? Por exemplo... Na verdade, dependendo da altura, o drone ele consegue voar dentro, né? Mas você coloca em risco as pessoas que estão ali, né? E muitas vezes no show, por exemplo, que é aberto e tal, mas ele voa próximo às pessoas ali, mas correr muito risco. Eu já vi, você está falando em shows, né? Eu já vi em casamento também, né? Casamento, isso. Também em festa. É um perigo. É um perigo. A legislação fala que tem que respeitar 30 metros da pessoa. Da pessoa. Também tem eventos de grande porte, tipo, por exemplo, um seminário, alguma coisa, eu já vi também. Mas é um risco que a pessoa corre. Né? Entrega de prêmio, eu já vi. Esses locais fechados, muitas vezes eles utilizam um outro tipo de drone que tem uma proteção também na hélice. Porque se ele cair, essa hélice aqui, ela ligada e voa, ela é de plástico, né? Só que ela corta. Agora, se você tem uma proteção aí, então você minimiza esse risco aí de um acidente maior. Porque, né, o risco é muito grande, né? Onde tem uma população, assim, um grande número de pessoas, né? Aglomerada, vamos dizer assim. Exato. E vocês têm algum relato de algum acidente desse tipo que caiu, alguma coisa assim? Não? Eu não sei se eu vi um tempo atrás se é isso mesmo, mas eu acho que caiu um drone num show, não sei se foi da Ivete Sangalo, quem que foi que tava tendo um show lá, o drone caiu, enroscou no cabelo da moça e ficou emaranhado lá no cabelo dela, teve que cortar o cabelo para tirar o drone ali. Então, assim, acidente tem. Eu já derrubei o meu. Eu já derrubei o meu, né, mas... Achou fácil? Não, eu derrubei ele, bati ele numa árvore, fui apertar pra subir ali, subiu de uma vez e bateu numa árvore e caiu. Aí tive que trocar 2 hélices. Mas quase perdi ele batendo num fio. O sensor não reconhece os fios. Isso. Não reconhece. Já teve algum incidente, Anderson? O meu primeiro drone tive um incidente. Na garagem de casa, eu errei o botão de trazer ele para a base, calibrei ele em outro lugar, e eu errei o botão de trazer ele para a base, ele levantou e foi onde que eu havia calibrado. E nesse momento eu cancelei e trouxe ele de volta, no desespero ele bateu na parede, tentei pegar com o pé, mas não teve jeito, fui pro chão. Perdi 4 hélices. Essa questão que o Anderson disse, né, muitas vezes, lá no Amazonas eu levantava no meio do rio, né, no barco. Nossa, perigo. Então, você tem um ponto de origem dele. E aí você levanta o drone, vai fazer as fotos, o barco saiu do local ali, você já perdeu aquele ponto de origem, mas ele tá gravado como aquele ponto de origem lá. Então, se você apertar lá pro pouso automático, ele vai voltar para aquele ponto lá e muitas vezes você pode perder ele. Então tem que tomar esse cuidado também. De barco, o barco vai andando, né? Então tem que tomar cuidado. E assim, se caso ele cair em algum local, não digo rio, se ele cair, por exemplo, no meio de uma mata, né? Tem como localizar ele? Tem algum dispositivo que a gente consegue localizar ele, onde ele está ou não? Olha, o DJI, eu vi uma configuração que fala que tem como você localizar o drone. Agora, acredito que tem que estar com um pouco de bateria. Isso. Ele tem que ter bateria justamente para você poder localizar ele, senão ele não vai emitir o sinal. Porque, por exemplo, o celular já tem, né? A gente pega o celular, tem um aplicativo lá que você baixa, instala no Note, por exemplo. Da Google, eu não lembro agora. Se você consegue localizar o celular, é interessante. Consegue compartilhar a localização com outras pessoas. Eu já perdi o meu 2 vezes. Uma vez estava andando de bicicleta, outra vez eu estava caminhando. Eita. Perdi 2 vezes. Lá na Filadélfia. Aquele acidente com um helicóptero antes de ontem, né? Foi localizado através do celular da moça que morreu. O celular dela estava emitindo sinal
Então aí eles conseguiram localizar ali que estava naquela região. Lá em Caieiras, né? Isso. Caieiras. Ali eles usaram o drone também para poder fazer o resgate? Eu creio que não usaram o drone ali não, foi mais com o helicóptero mesmo. O helicóptero da Polícia Militar e o da Força Aérea Brasileira. É porque ali é um local bem de mata fechada. Né? E tem uma outra questão, né? Se tiver chovendo, aí esquece. O drone, Esse drone. caiu uma gota d'água, já não vai voar. E se tiver nublado também, as nuvens baixas, aí você não consegue enxergar. Então tem que pensar nisso também. É isso que eu ia perguntar, a questão de chuva e de vento, né? Tem questão do vento. Ele consegue suportar um vento de, não me lembro agora de quantos quilômetros por hora. 38. 38? 38. Agora a chuva... O nosso modelo, no caso, né? O nosso modelo. Tem outros... Suporta mais. Quanto mais pesado, mais ele vai suportar. Mais vai suportar. Mas menos bateria, menos tempo de voo ele vai ter também. Menos autonomia. São todos a bateria ou... Bateria. Só bateria. Bateria. Não tem, por exemplo, gasolina, essas coisas não utilizam. Óleo diesel e tal. Né? Todos eles são a bateria. É porque senão ele ia ficar mais pesado ainda, né? Isso. Dependendo da utilização deles, mesmo de grande porte, ele ia ficar mais pesado. Num drone desse, você tem uma autonomia aí de 40 minutos, mais ou menos, uma média, né? Exato. Num drone da agricultura aí, uns 10 minutos, dependendo do que você for fazer, dependendo do vento contra e tudo mais, da velocidade do vento. Então, tudo isso influencia também. 10 minutos só? 10 minutos. Aí vem, troca a bateria, levanta voo de novo e vai fazer a aplicação, né? E no caso, por exemplo, um voo seguro, né? Por exemplo, 40 minutos. Esse aqui é 40, né? Isso. Para voo seguro, quanto tempo vocês utilizam mais ou menos de tempo de voo? Ele tem um sensor nele que ele emite pra gente, que é um ponto de não volta, né? Então, por exemplo, se você vai chegar até aqui, com a bateria que tem, se você passar daqui, você não vai conseguir voltar, ele vai pousar antes. Então, né, ele emite tudo isso pra gente, essas informações aqui no controle pra gente. Então, num voo seguro aí, você tem que ter no mínimo uns 20% de bateria pra você voltar, dependendo de onde você estiver. 8 minutos. Não, isso. É 20%. E um drone desse nosso, ele vai a 10 km. Né? Vai. Eu nunca cheguei a 10 km com o meu por conta de ter medo de perder mesmo. Mas assim, o máximo que eu fui foi 1,5 km. Mas sem nada de interferência, né? Por exemplo, se você tem prédio, se você tem outras construções na frente, pode ser que interfira no sinal e aí você acaba perdendo o sinal com ele. Mas uma vez que você perdeu o sinal, ele retorna para você. Campo aberto, no caso, seria o ideal. É o ideal. Aberto. Uma praia, por exemplo, vai tranquilo. Tem pouca interferência, mas no meio da cidade, em função das torres, tem bastante interferência. Isso. Pode perder o sinal. As torres de celular e TV. Isso influencia. Se tiver um prédio muito alto na frente, né? Então tudo isso acaba influenciando ele. Por exemplo, se estiver em voo e tiver algum obstáculo na frente dele, ele vai ou ele consegue sair do obstáculo? Você consegue programar ele. Nesse modelo aqui, você programa para ele frear, para ele frear ou para ele desviar do obstáculo. Tem uma árvore, por exemplo, ele identificou ela no trajeto dele. Ou ele para ou ele vai desviar. Ou você pode desligar o sensor dele. Aí você corre risco de bater. Exato, esse modelo não tem sensor, ele não vai desviar. Eu tenho que estar atento. Por isso que eu tenho que planejar muito o voo. E a visibilidade dele, no caso, tem que ser boa também, né? Tem que ser boa. Não pode se perder ele, vamos dizer assim, colocar ele para voar e deixar ele sozinho. Não, tem que estar no visual, vamos dizer assim. Tem que estar no seu campo de visão. É claro que às vezes vai passar, mas é onde você tem que fazer o planejamento. Por exemplo, você vai fazer um voo onde tem um prédio de 50 metros, você vai configurar ele, caso você precise que ele volte para a base onde você calibrou, você vai configurar ele para subir a 80 metros, um exemplo, para ele não colidir com esse prédio. Então, por isso que o voo tem que ser planejado. Eu imaginei, por exemplo, que ele podia ter tipo um sonar, né? Você bate, por exemplo, a 5, 10 metros de distância, né? Eu estou supondo, né? Ele verificava se tinha algum obstáculo e... ele faz isso, alguns fazem isso. Né, de identificar ali pela imagem e desviar ou frear. Mas é sempre bom estar atento, né, tanto no controle quanto no visual dele. Muitas vezes a gente não vai ter o
não vai conseguir enxergar ele. Mas é importante a gente sempre estar atento ao controle remoto, aqui, a imagem que ele está passando para a gente, porque pode aparecer alguma coisa ali, um pássaro, por exemplo, né? Dependendo dos pássaros aí, muitas vezes eles atacam o drone. Ah, é? Ataca. Eles vêm em cima. Gavião, Mas eles vêm em bando, por exemplo, periquito, tal. Eu fui fazer uma filmagem aqui perto do Plaza, e aí no final de tarde, e os periquitos ali, dormem muitos periquitos naquelas árvores ali, maritaca, periquito, alguma coisa assim. E na hora que eu passei com o drone ali, eles vieram tudo em cima, assim, ó, próximo. Então imagina, se um deles bater, o drone pode cair, entendeu? E aí você perde, é um estrago grande. Eu vi essa semana passada um vídeo de uma página do Instagram que eu sigo, que 2 drones bateram na praia. Imagina. Eu vi esse vídeo. Eu vi. Qual a possibilidade de 2 drones bater ali numa praia, tudo livre ali, os 2 drones bateram de frente. Isso. Então a gente pode imaginar que no futuro vai ter que ter um sistema aí para cuidar disso, né? Pra cuidar disso, exatamente, igual os aviões, né? Igual os aviões, porque você imagina se todos os drones ali resolver voar tudo. Controle de tráfego aéreo. Controle de tráfego aéreo, de drones. Olha que legal. E, por exemplo, no caso de animais, né? A gente estava falando de animais agora. Por exemplo, já aconteceu algum caso de você? Bom, o Flávio falou dos periquitos lá no perto, próximo do shopping, mas já teve algum caso, por exemplo, de vocês ter algum animal, alguma coisa assim, de que realmente foi para cima? Recentemente eu fui fazer um trabalho numa chácara. Tava eu, minha esposa, minha filha e o proprietário da chácara. E ele tem um pitbull. E aí eu fazendo vídeo e o pitbull só de olho, porque ele parece um zangão, né? O som dele, né? Próximo. E o pitbull só de olho. Aí eu entrei na varanda, que é uma varanda, né? Pé direito alto, eu conseguia acessar. A hora que eu baixei um pouco, ele veio para avançar. Aí eu tive a destreza de subir rápido. Mas foi sorte, porque eu poderia muito bem bater no telhado e voltar na boca dele. Aí sumia. Aí tchau. É interessante. Por exemplo, não, perguntando assim, porque eu tenho uma cachorra lá em casa que ela não pode ver um passarinho também, que ela parte para cima. Então, por isso que eu lembrei da questão do drone, né? Mas os cachorros muitas vezes não gostam, não. Não gostam. E, por exemplo, a gente está falando de animal, né? E pessoas, já teve algum caso de pessoas, por exemplo, ficar brava porque tem um drone próximo, alguma coisa assim ou não? Então, quando você não avisa, né, muitas vezes você vai fazer inspeção, aí as pessoas acabam ficando meio ressabiadas, né? O que esse objeto está fazendo aqui, né? Tá tirando foto minha e tal. Mas é sempre bom a gente ter cuidado. Comigo nunca tive isso, não. Mas é sempre bom ficar atento. Porque as pessoas, dependendo da altitude, as pessoas podem jogar alguma coisa, né? E aí não é legal. Acontece muito, são pessoal curioso, né? Então, às vezes você levantou um voo ali para prestar um serviço, chega algum curioso e começa a perguntar para você. E aí você tem que explicar, né? Aí ele pergunta se eventualmente ele pode transportar alguma coisa, se ele pode até transportar você, né? A gente brinca. Então, aí a gente dá um pouco de atenção, mas a bateria é pouca, aquele voo foi planejado. E a gente tenta contornar a situação, mas tem muito curioso, muito mesmo. Porque é uma coisa nova, né, gente? É uma tecnologia nova, todo mundo quer saber como que faz, se pode levar para casa para poder fazer um trabalho, alguma coisa desse tipo. Acha que onde eu compro? Lá, será que lá nas Casas Bahia eu consigo comprar? Baratinho. É onde eu compro esse brinquedo, né? Onde eu compro esse brinquedo. Esse brinquedo. É um brinquedo. Porque o pessoal vê avião, né? Aqueles aviões aeromodelismo. Avião, helicóptero, acha que é a mesma coisa. Não é, né? É uma ferramenta de trabalho. Né? Vamos dizer assim, é um equipamento que é para utilizar para uma determinada finalidade, não para ficar recreativo. É lógico, tem o recreativo. Sim. Mas no caso de vocês, por exemplo, é para uso profissional. Isso. Né? De vez em quando usa para fazer uma foto, né? Fazer uma foto. Pôr do sol. Às vezes está 2, 3 dias com a bateria 100%, é importante não deixar, né? Então a gente faz um voo ali para registrar alguma coisa e aproveita para treino também, né? Bom, a gente está chegando no final do programa. Eu gostaria que você, Anderson, e o Flávio deixassem o recado, os contatos, né? Falasse um pouquinho do uso profissional de vocês e também, né, para as pessoas que querem entrar em contato com vocês e
né, contratar o trabalho de vocês, que é muito importante, não só para a área comercial, mas mesmo, a gente falou muito na questão ambiental e de segurança do trabalho também, porque todos nós aqui somos profissionais de segurança. De repente, a empresa, né, precisa de tal inspeção, em tal lugar. Quer dizer, saber que tem 2 profissionais aqui que são da área, têm conhecimento da área e pode auxiliar as empresas. E também para fins, né, comerciais. Sim. Posso falar? Pode. O meu contato no Instagram é Anderson Faragutti. Lá você vai encontrar vários vídeos. Eu presto serviço para fazer inspeções de casa, telhados, publicidade, propaganda, marketing. Então, pode contar com a gente que estaremos à disposição aí para fazer um excelente trabalho. Quer deixar o telefone e o e-mail também? Porque às vezes a pessoa quer fazer uma proposta por e-mail ou por telefone, né? O e-mail é andersonfaragutti, nesse caso com 2 T no final, @gmail.com. O telefone é 17 99678 0993. A gente acaba esquecendo às vezes, né, do telefone, nosso próprio telefone. Flávio? Bom, Pode falar, Flávio, como você é multiprofissional, você pode falar das diversas atividades além do drone, tá? Então eu gostaria de deixar aqui meu Instagram, né, flavio.psouza, e dizer que eu faço também essa parte de fotografias, imagens aéreas aí, né, para qualquer atividade que seja. E também dou consultorias aí em cafeterias, montagem de cardápio, atendimento ao cliente. Então, como o Douglas disse, né, eu sou multiprofissional aí, a gente faz um pouquinho de cada coisa. E trabalho também com a parte de marketing digital. Então, você pode usar aí as imagens aéreas para essas questões. E o meu WhatsApp é 17 98128 2689. Então, a gente fica à disposição aí caso queiram conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho e realizar alguma atividade nesse sentido. Então, pessoal, né, se você, como eu falei, está preocupado com uma situação de risco, de um setor que está tendo muito problema, principalmente construção civil, né, e também no agro, tiver alguma dificuldade, tem 2 profissionais aqui hoje que tranquilamente atendem vocês, tá? É só entrar em contato com o Anderson, com o Flávio, né, para poder solicitar, né, os serviços, que eu garanto que vai sair muito bom, tá? Pelos 2 eu aposto nos 2. Então, Obrigado. tá aí, tá os 2 Obrigado. profissionais, cada um com a sua qualificação, especialização, e é muito importante, né, a gente divulgar aqui, porque é um trabalho que está crescendo cada vez mais, e tanto na área ambiental, quanto na área de segurança, na área comercial, é importante ter esses trabalhos lá nas empresas de vocês. Tá bom? Bom, gostaria que vocês, né, além fizessem, né, uma mensagem, né, cada um de vocês falasse alguma coisa. Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar falando aqui um pouquinho, né, pelo convite do Douglas, estar falando juntamente com o Anderson, e dizer que os drones, eles são hoje, né, uma ferramenta muito importante aí na questão de prevenção, na questão ambiental, na segurança do trabalho. Então, cada vez mais tem crescido a tecnologia tem trabalhado a nosso favor, então a gente tem que utilizar dessa tecnologia aí nos favorecendo, né? Então, mais uma vez, obrigado, Douglas, obrigado, Anderson, aí pela parceria. Casa de vocês. Eu vou agradecer também o Douglas, o Flávio, o pessoal da produção ali, né? E aproveitando as palavras do Flávio, é um excelente equipamento, o drone, para levantamento de dados. Não tenha dúvida, a hora que você vê as imagens, você vai perceber que realmente é detalhadas. E é um trabalho claro e objetivo, que você vai resolver seu problema de forma rápida e eficaz. Bacana. Bom, pessoal, né, gostaria de agradecer o Anderson e o Flávio pelo tempo aqui, por trazer os equipamentos, né, muito bacana. Gostei muito, né? Gostei muito do brinquedinho, vamos dizer assim, né? Quem sabe um dia eu faço algum curso para mim poder operar um drone desse. Eu achei muito bacana. Adoro novidade, né? Sempre adoro fazer coisas. De repente eu posso até trabalhar com vocês aí. Mas, assim, eu gostaria de agradecer, pessoal, a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, nos seguindo nas nossas redes sociais, né? Lembrando que é muito importante entrar lá no canal do YouTube do 100% no Alvo,
se inscrever, dar o like, comentar, compartilhar. É muito importante entrar lá no Instagram também, do 100% no Alvo, no TikTok, sempre tem novidades lá, né? Alguma coisa que a gente, algum corte, alguma coisa assim que tem rápido, né? Que dá para a gente lembrar do programa e entrar lá, certo? Pessoal que gosta de ouvir no carro, usar lá o Spotify também, tá? E assim, a gente fica muito contente, né, com o crescimento do canal e também dos retornos, né? E, juntamente com isso, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a LR Soluções em Engenharia, né, que exerce uma atividade de elaboração de laudos, né, laudos técnicos de NR10, NR12, insalubridade, periculosidade, trabalha com treinamento também, no levantamento de situações de risco e também dá soluções, né, o próprio nome fala, né, soluções em engenharia. Qualquer empresa que tiver precisando de um suporte, de um gerenciamento de segurança, a LR Soluções de Engenharia. A Gestione Agro, né, que são os meninos do agro, né, o Tiago e o Diego, né, são pessoas qualificadas no plantio, no cuidado e na colheita de qualquer tipo de cultivo, né, seja de cana, seja de soja, seja de milho, enfim. Eles sempre exercem as suas atividades com precisão e qualidade. Então, precisou de algum apoio lá no agro, Gestione Agro, tá? E a Macfil, né? A Macfil Locações, especialista em equipamentos da construção civil e também de plataformas elevatórias. Se você é da construção civil, os melhores equipamentos para ser locados estão na Macfil. Se você é da área de construção civil e também da indústria, né, ou do comércio que precisa de um trabalho realizado em altura, as plataformas da Macfil estão lá à disposição, tá, para locação, e é só entrar em contato com eles lá. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer. Ontem eu tive num programa chamado Pancada Livre, lá da IGBTV, IBTV, desculpa, e assim, eu fiquei muito feliz, né, com a recepção e também com o tratamento que foi me dado lá. E aí, pessoal, né, segue o pessoal lá, que o pessoal é bacana, viu? Chama Pancada Livre, está no canal do YouTube, muito bom, tá bom? Até o próximo episódio e até mais.